Olá, aluno! No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre derivada direcional, que é um conceito associado a funções de várias variáveis e associado às derivadas parciais. Para você que perdeu as definições de derivadas parciais, funções de várias variáveis, os links estão na descrição desse vídeo. Em particular, a gente vai estudar hoje o que nós chamamos de derivadas direcionais para funções de duas variáveis, incluindo, inclusive, a interpretação geométrica para esse tipo de problema, ok? Então, vamos lá no quadro, por gentileza, para a gente começar aí os nossos estudos sobre as derivadas direcionais. Então, as derivadas direcionais, elas vêm suprir, do ponto de vista das funções de duas variáveis, uma necessidade em termos conceituais em relação a taxas de variação nas infinitas direções que nós podemos ter aqui no plano XY, certo? Em geral, quando a gente faz o cálculo de uma derivada parcial, tanto em relação a x quanto em relação a y, e no vídeo aqui na descrição isso está bem explicadinho, a gente vai fazer o cálculo dessa taxa de variação em uma direção que é ou paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y. Todas as outras infinitas direções que não são paralelas a esses dois eixos, elas não são agregadas nas definições de derivadas parciais. Por isso surge esse conceito, então, do que nós chamamos de derivada direcional. Qual é a ideia? Eu tenho aqui no plano, um vetor, que eu estou chamando de u, que vai dar a direção da minha derivada. Como que eu chego nesse vetor u? Então, percebam que eu tenho uma curva C aqui na minha superfície S. Essa curva é a interseção de um determinado plano com a superfície S. Não estou especificando o plano aqui. Mas uma vez que nós temos a curva, eu vou separar o ponto P, que eu chamei de x0, y0, z0, e vou projetar esse ponto P, P', aqui no plano xy, ou seja, as componentes x0 e y0 vão permanecer, só que o z0 é zero para o P'. E eu venho e também projeto um ponto Q, que é um ponto de coordenadas x, y, z quaisquer, e projeto ele também no plano xy. Então, eu tenho as coordenadas x, y e 0, ok? Então, eu faço aqui a construção de um vetor que tenha uma projeção do ponto original na curva e uma projeção também de um ponto qualquer da curva no plano XY. Considerando esse vetor no plano XY dando a direção, a gente vem aqui e estabelece uma reta que seja tangente à curva C, tá? Então, por isso que aí a gente tem um conceito de derivada, taxa de variação, está associado à reta tangente, só que não vai ser qualquer reta tangente, vai ser uma reta tangente que seja paralela ao vetor que eu estabeleci, certo? Então, qual é o papel do vetor nessa história? Ele estabelece dentre as infinitas retas tangentes que eu poderia ter para essa curva C, escolhida num determinado ponto P, x0, y0, z0, a gente vai escolher aquela que é paralela ao vetor u. Ok? E aqui a gente tem, então, uma ideia do que seria o cálculo dessa derivada direcional. Eu começo, então, considerando que esse vetor P', Q', ele seja paralelo ao vetor U, de fato, eu posso escrever aqui vetores paralelos ao vetor U, e esse H a gente vai fazer com que ele seja muito pequeno, considerando, então, um incremento em Z dividido por H, para a definição aí daquela nossa razão incremental, certo? Que leva à definição da derivada. Então, o limite quando h tende a zero para essa razão incremental aqui vai definir o que é uma derivada direcional. Mas se você está preocupado em ter que usar a definição por limite para calcular a derivada direcional, não se preocupe, porque a gente não vai fazer uso dessa definição. Existe um teorema, e aí vai apresentar para a gente o cálculo explicitamente, que diz o seguinte: se a função f de duas variáveis é uma função diferenciável de x e y, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor unitário u AB, tá? Então, essa é uma condição. A gente vai utilizar o vetor unitário para quê? Para não impactar no valor da taxa de variação. No fundo, quando a gente calcula uma derivada direcional, a gente calcula o valor da taxa de variação, tá? Então, derivada
na direção do vetor u de f de x, y vai ser a derivada parcial em relação a x, que aí independe dessa questão da direção, vezes a coordenada x do vetor unitário, que está dando a direção para a gente, mais a derivada parcial em relação a y, vezes a coordenada y do vetor unitário, que está dando a direção para a gente, tá ok? Então, está aqui. Essa é a fórmula, então, da nossa derivada direcional na direção de um vetor unitário u para uma função de duas variáveis f de x, y. Para fixar as ideias, vamos lá. Determina a derivada direcional da função x ao cubo menos 3xy mais 4y² e o vetor u sendo vetor unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6. Qual será o valor da derivada direcional no ponto 1,2 para a função f. Então, aí primeiro a gente vai fazer a obtenção da derivada direcional para qualquer valor de x, y, e depois a gente substitui o x por 1 e o y por 2, ok? Então, vamos aí, passo 1. Deixa eu escrever aqui, né? Vamos colocar aqui de outra cor, inclusive. A gente vai dividir esse exercício em 3 passos. Passo 1, eu vou obter as derivadas parciais que vão compor a derivada direcional, certo? Então, como é uma função de duas variáveis, eu vou ter a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, né? Então, obter a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y, ok? Sendo assim, gente, eu vou derivada parcial de f em relação a x, considerando a função ali em cima. O elemento x ao cubo, quando eu derivo em relação a x, vai dar 3x². O elemento menos 3xy, quando eu derivo em relação a x, vai dar menos 3y. E o elemento mais 4y², quando eu derivo em relação a x, é 0. E a derivada parcial de f em relação a y, a derivada parcial de f, aliás, de x ao cubo em relação a y é 0. A derivada de menos 3xy em relação a y dá menos 3y, aliás, menos 3x, perdão. E a derivada de 4y² em relação a y vai dar 8y. Então, eu já tenho aqui as duas derivadas parciais e o passo 1 está feito. Vamos guardar isso e vamos para a questão aí do vetor unitário, né? O que eu escrevi aí a respeito do vetor unitário? Eu quero um vetor unitário que tenha o ângulo, né, formado por π sobre 6, né? E como, né, que eu vou compor um vetor unitário com essa característica, certo? Todo vetor unitário que eu quiser indicá-lo, que seja bidimensional, que é o nosso caso aqui, e eu coloco um ângulo como a condição para determinar quem é esse vetor unitário, ele tem uma forma própria, envolvendo as funções trigonométricas seno e cosseno. Então, esse meu vetor u vai ser igual a cosseno de θ seno de θ, tá? Onde, se eu tenho π sobre 6, vai ser, no nosso caso, cosseno de π sobre 6 e seno de π sobre 6. Aí vocês podem estar se perguntando, como você sabe, professora, que esse vetor aqui é unitário? Lembrando que a definição de vetor unitário é aquele que tem um módulo igual a 1, ou tamanho. E como é que nós calculamos o módulo de um vetor? Raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, ou seja, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Seno mais cosseno ao quadrado, relação fundamental trigonométrica, raiz quadrada de 1, que é igual a
1. Quem não lembra da relação fundamental, também vou colocar um videozinho aqui na descrição que fala sobre a relação fundamental sendo 1, tá bom? E aí, bom, ele é unitário, não importa o θ, perceba que θ pode ser qualquer coisa, mas deixa eu colocar. Coloquei aqui o cosseno e o seno do mesmo θ, ok. Então, agora a gente vai para os valores especificamente. Lembrando que π sobre 6 é a mesma coisa que 30 graus, para quem enxerga melhor as funções trigonométricas em grau do que em radiano. O cosseno de π sobre 6 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. E o seno de π sobre 6 é igual a meio. Então, já tem aqui o meu vetor unitário que dá a direção dessa derivada direcional que eu quero calcular. Portanto, o passo 3, aí sim, deixa eu colocar aqui em rosa, igual aos demais. Passo 3. Cálculo da derivada direcional. Agora sim, cálculo da derivada direcional. E aí, a derivada direcional, a gente vai fazer a formulinha lá, derivada na direção u da função f, que depende de x e y ao mesmo tempo, vai ser igual a derivada parcial em relação a x, que é 3x ao quadrado menos 3y vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2 mais a derivada parcial em relação a y, que é menos 3x mais 8y, vezes a coordenada y do vetor unitário, que é meio. Maravilha, tá? Para fechar, a gente respondeu a primeira questão, que era a derivada direcional da função. Depois eu tenho uma segunda pergunta, que é qual será o valor desta derivada direcional quando o ponto é 1, 2? Então, deixa eu escrever aqui para fechar o exercício. Se o ponto xy, né, é igual a 1, 2, a derivada direcional é. Então, vamos aí. A derivada direcional calculada para o x igual a 1 e o y igual a 2. Derivada na direção do vetor u de f de 1, 2, que é igual a 3 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Só subir um pouquinho aqui, mais menos 3 vezes 1 mais 8 vezes 2 vezes 1 meio du f de 1, 2 é igual a 3 menos 6, que é menos 3, vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, mais menos 3 mais 16, vai dar 13. 13 vezes meio. E aí, unificando toda a resposta sobre o denominador 2, eu vou ter a expressão menos 3 raiz quadrada de 3 mais 13 como o valor da derivada direcional calculada no ponto x igual a 1 e y igual a 2. Então, é isso, são os conceitos mais básicos de derivada direcional para a função de duas variáveis, considerando, então, que o vetor unitário, portanto, também é um vetor bidimensional. Espero que vocês tenham conseguido captar a mensagem principal aí. Se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e nos vemos na próxima. Até mais! Tchau, tchau!